Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Lima, eu sou contador e sócio-diretor da Libre Contabilidade. E, como já visto no vídeo anterior, a gente está gravando uma série de vídeos para demonstrar a importância do uso das informações da contabilidade na gestão de restaurantes. E aonde a gente desenvolveu uma metodologia própria para ajudar os nossos clientes na gestão financeira. E o primeiro vídeo falou sobre o faturamento e agora nós vamos falar um pouquinho sobre outro indicador que eu costumo dizer que é o mais importante você conhecer do seu negócio, que é o CMV, tá? Então, CMV, vamos lá, Thiago, o que é CMV? Por favor, me explica o que é isso. Estamos aí para isso e vamos te explicar. Bem, o CMV nada mais é do que a sigla de custo da mercadoria vendida. Tá? Ele é utilizado somente por restaurantes? Não. Qualquer empresa comercial que vende produtos, ela, ela precisa calcular o seu CMV. E, na verdade, o que é o CMV? O CMV nada mais é do que o quanto você paga, qual que é o custo de aquisição, quanto você paga para o seu fornecedor para comprar os produtos que você vai revender, ou então para comprar os insumos que você vai utilizar, os ingredientes que você vai utilizar para elaborar os pratos que você vai fornecer lá no seu restaurante. Então vamos pensar o seguinte: o primeiro exemplo seria uma bebida. Vamos supor que você tem lá um refrigerante, e esse refrigerante você adquire do seu fornecedor, lá um refrigerante, uma latinha de refrigerante, essa latinha você paga R$ 3 por ela para o seu fornecedor. E você vende essa latinha por R$ 5, tá? O que acontece? Qual que é o CMV que você tem? O CMV é de R$ 3, ou seja, o quanto você pagou, o quanto custou para adquirir aquela latinha de refrigerante. E o quanto isso representa do seu faturamento, que talvez seja o mais importante. Por quê? Se a gente pegar R$ 5, R$ 3 de custo dividido por R$ 5, que é o valor de venda da latinha de refrigerante, a gente vai chegar num CMV de 60%. Então significa que o CMV nessas operações da venda de refrigerante em lata, ele é de 60%. Ok? Agora vamos supor que o seu fornecedor ele passe a cobrar, ele aumente lá o preço de venda do produto e passe a te vender a latinha de refrigerante por R$ 3,50. Se você não ajustar o preço, continuar cobrando os mesmos R$ 5 para o seu cliente, o que vai acontecer com o CMV? Ele era um CMV de 60% e ele vai passar a ser um CMV de 70%. Por quê? R$ 3,50 dividido por R$ 5 é igual a 70%. Ok? Então, veja que é extremamente importante acompanhar esse indicador, se ele é 60%, se ele é 70%, se ele é 60%, 50%, enfim, para que você entendesse se o seu restaurante está tendo uma margem adequada. O CMV dele é adequado para a operação. Isso, de maneira bem simples, para vocês entenderem, é o cálculo do CMV, mas, porém, a gente está falando de uma bebida, então que você compra, não faz nenhum processo na bebida e vende ela para o seu cliente ali para consumo no seu restaurante. Agora vamos pensar num prato que você elabora. Vamos pensar aqui no hambúrguer. Você tem lá uma hamburgueria e você tem lá o hambúrguer da casa, ok? Então o que você precisa fazer para calcular o CMV desse hambúrguer, tá? E talvez esse seja os mais difíceis de entender, né? E os mais importantes de você calcular para que você não erre no preço de venda desse hambúrguer, ok? Então vamos pensar o seguinte: você tem que fazer o levantamento de uma ficha técnica do seu produto, ok? Então o que vai no hambúrguer da casa, né? Então vamos supor que você tem que fazer a lista, a receita dele. Então ele vai pão, vai manteiga, quanto de manteiga vai? Quantos gramas de manteiga vai, né? Vai hambúrguer, você compra carne, você prepara o hambúrguer, você compra o hambúrguer pronto, se compra carne, quantas gramas de carne vai para você calcular o custo de aquisição dessa carne. Vai queijo, bacon, alface, enfim, todos os ingredientes você faz a listagem dele, tá? Então tem um exemplo aqui, essa tabela aqui que eu vou verificar com a nossa edição a disponibilidade de colocar aqui na tela para vocês, mas com certeza eles vão disponibilizar. Que mostra aqui como fazer o cálculo de um CMV aqui do hambúrguer da casa aqui que eu comentei aqui com vocês.
Veja aqui que nesse exemplo aqui nós listamos os ingredientes e calculamos o custo unitário para cada ingrediente, tá? Então, por isso que tem que entender qual que é a pesagem do item, né? De cada item, de cada ingrediente, né? Então, quantas gramas de maionese, quantos rodelas de tomate, quanto isso representa do quilo do tomate, quantas folhas de alface, para entender qual que é o custo do alface, quantas gramas de bacon, por exemplo, vai entrar no lanche para que você consiga mensurar o quanto você paga no quilo do bacon e, consequentemente, calcular o quanto que é o custo para cada hambúrguer, tá? Então, no exemplo aqui, a gente trouxe aqui que o burger da casa, aqui nesse exemplo hipotético, custa R$ 30,50, ou seja, para preparar esse hambúrguer você gasta R$ 30,50. Agora, partindo disso, vamos pensar da seguinte forma. Vamos supor que você venda esse lanche a R$ 49,00, ok? Se você vender esse lanche a R$ 49,00, a gente vai ter um CMV de 62%. Por quê? R$ 30,50 dividido por R$ 49,00 é 62%. Já se o valor de venda desse produto for de R$ 45,00, o seu CMV vai ser de 68%, tá? Porém, se você vende a R$ 55,00, o seu CMV vai ser de 55%. E o porquê que eu estou trazendo esse cálculo de maneira bem enfática aqui para vocês? Porque é com base neste cálculo de CMV que você vai ter condição de formar o teu preço de venda, certo? Se você não tiver o CMV dos pratos que você elabora, você tem grande chance de errar na precificação desse produto para o seu cliente, ok? Veja que uma simples mudança aqui de R$ 10 no preço de venda do produto muda completamente aqui o CMV dele. E, consequentemente, né, parece que, sei lá, você vai ganhar R$ 7,00 a menos ou R$ 7,00 a mais na venda de um hambúrguer, parece que é pouco valor. Porém, imagina que você venda 1.000 hambúrgueres por mês, certo? Se você ganha R$ 7,00 a mais na venda de determinado hambúrguer, são R$ 7.000 a mais de margem que você coloca no bolso ou não. Esse indicador, eu costumo dizer que ele é o mais importante, porque se você errar nesse indicador, a tendência é que você não esteja precificando corretamente e, consequentemente, não tenha resultados positivos no seu restaurante. Quando a gente vai falar de CMV aí de restaurante, né, existe uma média de mercado aí praticada, tá? Que vai depender do tipo de restaurante que você tem, tá? Então vamos supor que você tem um buffet, tá? Normalmente a média de mercado vai de 45% a 65% o custo de produção ali de um buffet, tá? E aí o buffet você precisa calcular, ele é um pouquinho diferente o cálculo do buffet, você precisa fazer um cálculo do custo do CMV por quilo vendido, tá? Ele é um pouco mais complexo e você tem que fazer um acompanhamento um pouco mais consolidado. Você não vai conseguir fazer o cálculo individual por prato. Você vai ter que precisar calcular o custo, talvez, do buffet, da montagem do buffet. O quanto que você gastou para montar aquele buffet em determinado dia, ok? Quantos quilos você produziu de alimento? E a partir daí calcular o quanto que custou o quilo do alimento. Comparar com o seu preço de venda por quilo e aí você vai encontrar o percentual de CMV aplicado ao buffet, tá bom? Quando a gente vai falar de delivery, os custos eles vão de 40% a 65%. Depende muito do produto que você trabalha. Então tem produtos que oferecem maior margem, produtos que têm menor margem, menor margem aplicada. Mas no caso aqui do custo da mercadoria vendida, tá? Um delivery vai variar de 40% a 65%, e aí pode ter uma margem maior ou menor de acordo com o produto. Se você tem lá um restaurante normal, à la carte, mas com um serviço mais simples, sem tanta sofisticação, o CMV ele vai variar entre 40% a 50%. Se você tiver com um CMV menor do que isso, você está indo muito bem. Se você tiver um CMV maior do que 50%, eu digo para você revisar o seu custo, revisar seu preço e adequar corretamente isso, porque você vai provavelmente estar tendo problema para custear, para pagar a sua operação. Quando a gente está falando de um restaurante, né, mais elitizado, um restaurante com serviço mais premium,
a gente já tem uma margem um pouquinho diferente, de 30% a 40%. Aliás, margem não, um CMV de 30% a 40%. Veja que o custo cai, tá? O que é normal, você oferece um prato, gasta os mesmos ingredientes, talvez, que um restaurante que prepara aquele prato, porém você tem um serviço mais sofisticado naquele seu restaurante, tem uma estrutura maior. Isso significa que tem mais lucro no final? Não, não significa isso. Significa que você tem uma margem bruta melhor. Porém, provavelmente você tem um custo de estrutura muito maior. Então, um restaurante mais simples não tem tantos investimentos em mobília, em decoração, em infraestrutura, em funcionários, né? Um restaurante mais premium, você tem que ter um atendimento também mais sofisticado e, consequentemente, os funcionários ou ganham mais ou até tem mais funcionários nesse tipo de restaurante. Então, né, o CMV menor, a tendência é que a estrutura operacional ela custe mais caro, enquanto quem tem um CMV menor tende a ter uma estrutura operacional mais barata. E quando a gente vai falar de bares, tá? Bares, principalmente que operam com bebidas, aí a gente está falando de um CMV que vai variar entre 25% a 40%. Porque aí são serviços são outros serviços que são oferecidos. Então, às vezes, tem música ao vivo, tem um atendimento, né, um ambiente diferenciado, e aí precisa ter uma margem maior. Por isso, você tem que precificar mais caro o produto, ofertando, cobrando pelo serviço que está inerente à operação, e para isso você precisa ter um CMV pequeno para que você tenha uma margem mais alta, tá? Bem, sobre custo de mercadoria vendida, né, que é um indicador extremamente importante, como eu já falei, é importante fazer o acompanhamento, né? E como você vai fazer isso? Fazendo contas, tá? É importante ter o acompanhamento individual, tá? Por prato. Então, você entender o CMV de cada prato. Para isso, você tem que elaborar a ficha técnica que eu te expliquei e custear isso, levantar os custos de cada item do prato para que você tenha o cálculo de efetivamente quanto custa para cada prato e comparar com o preço que você está vendendo e identificar qual prato te oferece mais margem ou não, qual que tem o menor CMV comparado com o preço de venda. Isso vai fazer com que você possa ofertar mais o prato, de repente fazer promoções com pratos que têm margem maiores, para que você impulsione o seu negócio e acelere ele e cresça faturamento também, tá? Então, isso é extremamente importante. Você tem que fazer individualmente, mas também tem que fazer o acompanhamento mensal do CMV, tá? E como que você faz isso? Você tem que levantar o quanto que custou a aquisição aí dos itens, né? Das bebidas, dos ingredientes, dos produtos que você revende, quanto custou em determinado mês e comparar com o que você teve de faturamento total no mês. Com isso, você consegue calcular o CMV e saber se a tua operação está de acordo com o que o mercado, né, determina, com a média padrão de mercado, e se está indo para o caminho certo ou não, tá? Então não esqueça de acompanhar o seu CMV para que você também tenha as decisões assertivas. E nos próximos vídeos a gente vai avançar um pouquinho mais, falar de outros indicadores importantes para a gestão de um restaurante. Até a próxima, até mais!